Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, com os cabelos curtos, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa videoaula de hoje é Formação do Território Brasileiro. A extensão do território brasileiro, tal qual nós conhecemos nos dias atuais, foi um processo de avanço da colonização, provocada pela ação de soldados, bandeirantes, jesuítas e criadores de gados, e também através de um grande processo de exploração de povos indígenas. Dessa forma, nós vamos estudar hoje esse processo de deslocamento dos colonos na América Portuguesa que acabaram avançando o limite do chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado estabelecido antes mesmo do processo de colonização entre Espanha e Portugal, definindo os limites de terras na América. No início da colonização, houve um investimento nas capitanias, que eram as áreas administrativas, no plantio da cana-de-açúcar. As capitanias que mais prosperaram foram Pernambuco e São Vicente. Mas, a partir de um certo momento, São Vicente começou a estagnar nesse processo de expansão. Essas capitanias também foram responsáveis pela expansão das vilas e cidades ao redor. E nesse processo, na região de São Vicente, por conta do declínio, eles foram se expandindo para a região, né, subindo a Serra do Mar e se estabelecendo no campo de Piratininga, onde foi fundada a cidade que hoje é conhecida como São Paulo. São Paulo era um vilarejo pobre, tinha cerca de 1.500 habitantes e 150 casas. Eles viviam do plantio de milho e pequenos gêneros para poder manter a subsistência no local. Então, a solução encontrada por esses paulistas foi tentar se expandir para o sertão, em busca de metais preciosos e também produtos que pudessem ser lucrativos nesse mercado colonial. Dessa forma, foram criadas as chamadas bandeiras, que eram expedições particulares com o objetivo de buscar matérias-primas, metais preciosos e também para aprisionar indígenas para serem escravizados. Uma bandeira, ela seguia com um ou dois bandeirantes bem experientes, outros mais jovens de origem portuguesa, mestiços e indígenas escravizados, que serviam como guias nesse processo de adentrar o território, principalmente as matas e o interior, né, do sertão. Uma das primeiras bandeiras organizadas saiu em rumo ao sertão em 1602, em direção à região do atual Paraná, e retornou com 3.000 indígenas escravizados. Esses indígenas escravizados eram chamados pelos colonizadores como negros da terra, para diferenciá-los dos escravizados africanos, que eram chamados de negros da Guiné. Nesse processo, nós percebemos que esse avanço pelas terras, além do limite do Tratado de Tordesilhas, custou a exploração e o genocídio de muitos povos indígenas. Uma das principais bandeiras chefiadas por Antônio Raposo Tavares, num espaço de 10 anos, dizimou com 3 importantes missões indígenas, que eram aldeamentos cristãos para catequizar povos indígenas. Destruíram as missões do Guairá, na região do Paraná,
Itatim, na região do Mato Grosso do Sul, e Itape, na região do Rio Grande do Sul. Muitos desses indígenas escravizados eram vendidos para fazendas no Rio de Janeiro e no Nordeste. Mas quando começou a crescer o plantio de trigo no interior de São Paulo, muitos desses indígenas também foram direcionados para essas fazendas. Fernão Dias Paz também foi um dos bandeirantes que se destacou tanto no apresamento de indígenas quanto na procura e busca de metais preciosos. Chegou a ser contratado pelo governo português para buscar metais preciosos e traçou a rota do Rio das Velhas em direção a Minas Gerais. Essa região, embora ele não tenha encontrado metais preciosos, mas abriu caminho para que outros bandeirantes chegassem à região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nesse mapa, vemos algumas rotas das bandeiras de apresamento, que eram bandeiras para capturar indígenas. E nesse mapa vemos a bandeira de Fernão Dias Paz. Turmalina, cristal de pouco valor que o bandeirante Fernão Dias Paz acreditou ser esmeralda. E aqui vemos a imagem do Rio das Velhas, o principal caminho dos bandeirantes até a região aurífera de Minas Gerais. É importante destacarmos que os indígenas, assim como os africanos, nunca aceitaram a escravidão pacificamente e resistiram bravamente a muitos desses ataques dos bandeirantes. É o caso que, pós a derrota das missões de Guairá, Itatim e Itape, muitos povos indígenas reagiram, inclusive, com armas de fogo. E, nesse processo de reação, houve um declínio dessa busca e captura de povos indígenas para servirem à escravidão. E também percebemos os conflitos entre bandeirantes e jesuítas, pelo fato de que os jesuítas já organizavam, antes da criação das próprias bandeiras, as chamadas missões, que eram aldeamentos cristãos para catequizarem esses povos indígenas. Muitos desses jesuítas não aceitavam a escravidão indígena, não para preservar a cultura dos povos indígenas, e sim para poderem expandir a catequese e a fé cristã. E os bandeirantes também passaram a ser contratados por autoridades e fazendeiros para conterem rebeliões de escravizados, tanto indígenas quanto africanos. É importante a gente prestar atenção que todo esse avanço pelo território brasileiro e todo esse processo de formação do território brasileiro foi a custo de extermínio e exploração de muitos povos indígenas. A partir do século XVII, grande parte dos indígenas da região sul e sudeste já havia sido exterminada por conta dessa ação dos bandeirantes. E também foi um momento que os bandeirantes começaram a se ocupar mais da exploração das minas de ouro e metais preciosos, principalmente em Minas Gerais. Principalmente a partir da República, a história oficial promovida pelos governos de São Paulo criou uma ideia heróica dos bandeirantes. Porém, nós estamos percebendo o quanto que o preço pago por essa expansão e essa exploração do território brasileiro foi a custo desse genocídio indígena. Domingos Jorge Velho.
Apesar do massacre de indígenas e quilombolas, os bandeirantes são valorizados pela narrativa histórica oficial de São Paulo. O Grande Êxodo. A obra representa a fuga ocorrida em 1631 de jesuítas e de 12 mil indígenas sobreviventes das missões do Guairá após ataques dos bandeirantes paulistas que apresaram cerca de 60 mil indígenas e dizimaram outros 15 mil. A Guerra dos Palmares. A destruição do maior quilombo da colônia rendeu a recompensa de uma sesmaria ao bandeirante Domingos Jorge Velho. Além da ação dos bandeirantes e também dos jesuítas, como nós vimos até agora, é importante destacarmos também a criação de gado como uma atividade que proporcionou a expansão pelo território brasileiro. A criação de gado serviu principalmente para o mercado interno. A carne era utilizada para consumo, o couro era importante para fazer produtos que serviam como bolsas, sapatos, roupas, além de outros produtos também derivados do gado, que eram importantes tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E como a criação de gado atrapalhava a plantação, principalmente de cana-de-açúcar no litoral, muitas dessas fazendas, dedicadas à pecuária acabaram entrando pelo sertão para poderem se desenvolver. E fizeram também uma ligação importante entre o sul e o norte. A criação do gado foi muito importante para a expansão pelo sertão. E com o passar do tempo, o modo de vida e cultura dos povos que viviam nessa região acabaram sendo agregados à cultura brasileira. Essa incursão pelo interior e esse contato também com os povos indígenas fez com que na região, por exemplo, da Amazônia, tivesse o contato com as chamadas drogas do sertão, que eram frutos, sementes e raízes que serviam tanto a culinária quanto uma possibilidade medicinal. Esse conhecimento dessas plantas, remédios, se deve muito aos povos indígenas e serviu para substituir também o mercado das chamadas especiarias que vinham lá do Oriente. Portanto, as drogas do sertão serviram tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo e possibilitaram a exploração da região que nós conhecemos hoje como Amazônia. Como os luso-brasileiros avançaram os limites do Tratado de Tordesilhas, o governo português tentou negociar com a Espanha os limites do território. Para isso, foram feitos vários acordos, chamados Tratados de Limites. Um desses principais tratados foi o conhecido Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha em 1750, que estabelecia que a colônia de Sacramento seria parte da Espanha. E, em troca, Portugal ficaria com a região dos 7 povos das missões, que era povoado por jesuítas espanhóis e por povos indígenas. Tanto os povos indígenas quanto os jesuítas iam ter que se deslocar desse local, e isso gerou um grande conflito. Dessa forma, foram assinados outros tratados posteriormente. Entre esses outros tratados, nós tivemos aí o Tratado de Santo Ildefonso, que devolvia a região dos 7 povos das missões à Espanha, e o governo português ficava com algumas terras da região que corresponde hoje ao Rio Grande do Sul.
Anos depois, com todos os conflitos na região, foi assinado em 1801 o Tratado de Badajoz, que devolvia a região dos 7 povos das missões ao Brasil e estabelecia que a colônia de Sacramento ficaria com a Espanha. Aqui vemos o mapa de 1749 das Cortes de Portugal e Espanha, que serviu de referência para o Tratado de Madrid, assinado em 1750. E nesse mapa vemos os tratados de limites assinados por Portugal e Espanha. Portanto, nós vimos que para o nosso território chegar a ser como é atualmente, foi produto de muitos conflitos entre povos indígenas, colonos. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a pintura O Grande Êxodo, que representou a fuga de indígenas e jesuítas dos ataques bandeirantes. Embora muitas obras artísticas e governantes paulistas ao longo da história exaltassem a ação dos bandeirantes, podemos dizer que eles foram heróis? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!